nossa reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Mar. Cumprimento todos os presentes e os presentes ausentes, ou seja, todos os nossos colegas, os senhores deputados que estão a participar nesta reunião de forma digital e também a assistir pelo canal Parlamento. Reitero mais uma vez as regras que foram estabelecidas neste teste inicial pelos serviços, a necessidade que temos de, quando for a vossa intervenção, ligar o microfone e fora da vossa intervenção, para não haver aqui problemas técnicos, que desliguem e assistam pelo canal Parlamento e, quando for para intervir, que o façam via Skype. É assim que temos realizado nas últimas sessões, é isso que peço a todos que participem ativamente, cumprindo estas regras, para que efetivamente a reunião tecnicamente funcione. Um agradecimento especial, mais uma vez, aos serviços da Assembleia, aos colaboradores, aos assessores da Comissão, o Dr. Joaquim Ruas, que está ausente, aos restantes colaboradores e aos serviços de informática e do canal Parlamento, que criam aqui esta forma, ou possibilitam esta possibilidade, passa a redundância, possibilitam o funcionamento da Comissão desta forma, sem haver a presença de todos os seus deputados. Senhores deputados, nós aprovámos em reunião de mesa e coordenadores, por unanimidade, o requerimento para a audição do Sr. Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, mas formalmente ele tem que ser aprovado em reunião de comissão, por isso este requerimento passa à vossa apreciação e votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade e podemos proceder a esta audição, reiterado de forma formal a sua aprovação. Duas notas que estou em condições de informar os senhores deputados, antes de iniciarmos a audição. No dia 5 de maio está agendado a reunião do requerimento do PSD para o Sr. Ministro do Mar e tentarei também que essa audição passe a regimental e aproveitemos fazendo 2 em 1. No próximo dia 5 teremos esta audição com o Sr. Ministro do Mar. No dia 12 temos a audição regimental do Sr. Ministro do Ambiente. E ainda pedia a opinião aos senhores deputados no sentido de decidirmos o convite ao Ministério da Administração Interna para apresentar a esta Comissão a Diretiva Operacional do Combate a Incêndios Florestais para este ano. Os senhores deputados veem algum impedimento que ele possa ser feita, ou pelo menos que o convite possa ser feito já para a próxima semana, uma vez que temos plenário dia 6 e 7, podia-se agendar para um dos dias de plenário. Se não houver objeção, alguma objeção por parte dos senhores deputados, tentaremos que os serviços agendem para que seja possível apresentar a esta Comissão. Antes própria. Ou não, se não for, será na semana seguinte, mas tentaremos ser na próxima semana. Muito bem. Muito obrigado. Então estamos em condições de iniciar a nossa audição. Peço aos serviços que convidem o Sr. Secretário de Estado a entrar e a participar na reunião para darmos início à nossa audição. Como sabem os senhores deputados, esta audição tem, na grelha de tempos, consta de 2 rondas. Uma primeira ronda com 2 minutos para o Grupo Parlamentar do PAN apresentar o requerimento. Depois ouve-se o Sr. Secretário de Estado por 10 minutos, 5 minutos para o Grupo Parlamentar do PAN colocar questões e comentários. Depois os restantes grupos parlamentares têm mais 5 minutos e depois a entidade, o Sr. Secretário de Estado, responde 10 a 15 minutos. E temos então depois uma segunda ronda, se entenderem necessário, que tem 2 minutos para cada deputado colocar as questões e inscrever-se e depois o Sr. Secretário de Estado responde. É esta a grelha de tempos que foi estipulada para esta reunião. Os senhores deputados todos tiveram prévio conhecimento e peço aos coordenadores que agendem e informem os serviços dos senhores deputados que estão à distância para que tecnicamente se cheque a possibilidade para que, no momento exato de intervir, estejam solucionadas eventuais problemas técnicos para que possa efetivamente ser dada a resposta célere a essas questões.
Como sabem os senhores deputados, também pelo facto de estarmos na sala do Senado, foi autorizado que cada grupo parlamentar possa ter mais do que um deputado, até ao máximo de 3, porque as condições da distância social neste espaço são muito amplas e permite que seja realizado dessa forma, ao contrário da nossa última reunião, onde só era permitido um deputado por cada grupo parlamentar, sendo que há grupos parlamentares que não estão representados de forma presencial, mas também estão à distância a participar nesta reunião e permite que, efetivamente, seja possível haver um maior número de deputados na sala. O protocolo está a tratar de... Secretário de Estado, bom dia. Aqui ao seu lado ou aqui ao lado? Vai ser aqui de um lado, tem devido à distância. Um cumprimento de cotovelo. Faz favor de sentar. Muito bem. Temos então connosco o Sr. Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, que em saúde e cumprimento. Obrigado por a sua disponibilidade. E dou então a palavra ao Grupo Parlamentar do PAN, à sua deputada Cristina Rodrigues, para apresentar o requerimento que foi aprovado para darmos início à nossa reunião. Muito obrigado. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todas as senhoras e senhores deputados e também apresentar os cumprimentos ao Sr. Secretário de Estado. O novo coronavírus está a trazer impactos negativos a todos os setores da sociedade. Os animais não são exceção. Devido ao impacto económico e social desta pandemia, também eles ficam numa situação de especial vulnerabilidade. Vejam-se as notícias do aumento do abandono de animais de companhia, de parques zoológicos que não têm capacidade para alimentar os animais a seu cargo ou da redução das doações a associações de proteção animal, só para dar alguns exemplos. Temos conhecimento de algumas medidas tomadas pelo Governo, como a suspensão da campanha anual da vacinação antirrábica ou da suspensão de ações de fiscalização em instalações pecuárias. Desconhece-se que tenham sido aprovados quaisquer tipos de apoios ou estratégias por parte do Governo que visem a proteção dos animais, seja das pessoas que tenham ficado internadas ou em isolamento ou dos animais que se encontram a cargo das associações zoófilas, para que, em articulação com estas e a própria sociedade civil, se assegure pelo menos os seus cuidados básicos, como a alimentação, abeberamento e cuidados médico-veterinários. De acordo com denúncias que nos têm feito chegar, não estão a ser promovidas pela DGAV ações de fiscalização das atividades económicas que visem a produção animal, inclusive em situações urgentes que deveriam implicar a retirada de animais face às condições em que se encontram ou que tenha sido feito um levantamento da sua capacidade de manter os animais em condições adequadas, sendo imperioso que aos animais seja garantido alimento e demais cuidados. No fundo, importa acautelar que, independentemente do fim da detenção de um ou mais animais, que existe capacidade para respeitar as suas condições de bem-estar e, não havendo, deve ser assegurada uma resposta por parte do Estado, o que até agora parece não existir, mas obviamente é para isso que estamos aqui com o Sr. Secretário de Estado. Importa, assim, conhecer as soluções encontradas pela tutela para assegurar a proteção e bem-estar animal, mas também para a saúde pública. Neste sentido, desde já agradecemos a presença do Sr. Secretário de Estado nesta comissão para ajudar ao esclarecimento destas e outras questões que certamente surgirão. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E antes de dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, queria informar todos os grupos parlamentares que, findo a intervenção dos grupos parlamentares nesta primeira ronda, termina o prazo para a inscrição da segunda ronda. Isto por uma questão, como expliquei há pouco, por umas questões técnicas. Por isso, quando a última intervenção dos grupos parlamentares nesta primeira ronda, é o fim do prazo para a inscrição para a segunda ronda. Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, tem então agora a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Um bom dia a todos. É sempre bom vê-los de boa saúde nesta altura de estado de emergência e de pandemia de Covid. Eu gostaria de fazer uma breve introdução e um discurso inicial sobre a razão do requerimento do PAN e as nossas respostas em termos do Ministério da Agricultura.
Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, senhoras deputadas e senhores deputados, vivemos tempos de exceção, marcados pelo desafio do desconhecido e do imprevisível. A pandemia Covid veio obrigar-nos a redefinir o caminho. Contudo, uma coisa é certa, mantemos os objetivos estabelecidos desde o primeiro momento, norteadores da nossa ação, e a garantia do bem-estar animal é um deles. Por isso, é, sem dúvida, fundamental que, juntos, possamos avaliar o que tem sido feito, na certeza de levarmos contributos preciosos para o futuro. Será o que hoje aqui faremos, porque, não esqueçamos, esta pandemia não pede desunião. Pelo contrário, pede respostas fortes, concertadas, articuladas. Para isso, todas as perspectivas e contributos serão, sem dúvida, preciosos. O Ministério da Agricultura aproveita também esta oportunidade para, uma vez mais, enaltecer a resiliência e o empenho de todos os agricultores e produtores do setor agropecuário. Posto isto, e em linha com a fundamental cooperação na construção de soluções eficazes, começo por sublinhar que num trabalho conjunto, designadamente com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, com as organizações de produtores pecuários, com a Ordem dos Médicos Veterinários e com a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, temos procurado desde o primeiro instante assegurar a manutenção da proteção, do bem-estar animal e da saúde pública. E isso reflete-se no que é contemplado nos decretos que determinam o estado de emergência. Neste âmbito, deverei ainda esclarecer que, em relação ao abandono de animais de companhia, ato criminalizado mediante a entrada em vigor da Lei nº 69 de 2014, de 29 de agosto, até ao momento não existem evidências relativas ao seu aumento. Ou seja, segundo informação obtida junto das entidades policiais que procedem à instauração dos respectivos autos, não se registrou um acréscimo do abandono dos animais se comparado com o período homólogo do ano anterior. Importa também clarificar que compete às câmaras municipais a recolha e a captura de animais de companhia, sempre que seja considerado necessário, muito em especial por razões de saúde pública, de segurança e de tranquilidade de pessoas e de outros animais, e ainda de segurança de bens, respeitando as normas de boas práticas divulgadas pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. E assim, a verificar-se um aumento do abandono, por certo que esta situação já teria sido identificada pelos respectivos municípios e comunicada aos organismos competentes da Administração Central. Até à data, não foram reportados problemas específicos decorrentes da pandemia Covid-19. Mas, como salientei no início da minha intervenção, esta continua a ser uma situação que nos preocupa a todos. Por isso, esta área governativa endereçou já um pedido à Associação Nacional dos Municípios Portugueses para que, em conjunto com os municípios, possa ser avaliado o número de lugares de alojamento que se encontram disponíveis, também tendo em consideração uma eventual necessidade de acolher animais cujos detentores titulares se encontrem em isolamento profilático sem que lhes seja possível garantir meios para salvaguardar o bem-estar e o estado sanitário do animal de companhia a seu cargo. E, também neste contexto, e movidos por esta preocupação permanente, temos procurado esclarecer que não há qualquer evidência científica de que os animais de companhia possam ser agentes transmissores do vírus, sensibilizando em prol da segurança de todos para a manutenção das habituais normas de higienização. Convites do papel essencial das associações de proteção animal, que neste contexto ganha ainda mais força, no que toca aos apoios garantidos, cumpre esclarecer. A Lei 2 de 2020, de 31 de março, que aprova o Orçamento de Estado para 2020, identifica ações que serão implementadas e que promovem a proteção dos animais de companhia. Uma das ações que se pretende dar continuidade, conforme vem acontecendo desde 2017, passa pela disponibilização de apoio no montante de 500 mil euros aos centros de recolha oficial para os processos de esterilização levados a cabo. Refere-se ainda o montante de 150 mil euros destinado a ações de sensibilização para os benefícios da esterilização, mas também associados a outros apoios que abrangem os profissionais do bem-estar animal. Também a Campanha Nacional de Identificação Animal, que se encontra prevista, contará com o apoio de 100 mil euros e, de momento, está em fase de elaboração do despacho, que definirá os critérios, bem como os destinatários da mesma, no respeito do prazo dos 90 dias concedidos para o efeito. Todos estes apoios, já previstos, destinam-se a contribuir positivamente no suporte ao cumprimento das obrigações dos detentores de animais.
de companhia, pelo que, para além de abrangerem o detentor titular do animal de companhia, abrangem também, inequivocamente, o movimento associativo e as ONGs do ambiente e de proteção animal que tenham animais a seu cargo. Quanto aos parques zoológicos, que encerrados e sem receitas associadas à bilheteira, têm de continuar a alimentar os seus animais e a prestar-lhes cuidados médicos veterinários e a assegurar outras despesas de manutenção, cumpre esclarecer. Estamos a acompanhar a situação, estando a ser garantida a essencial articulação entre as áreas governativas da agricultura e do ambiente, em prol da possível identificação de medidas que se destinem a apoiar estes parques, atendendo também à sua principal missão, que passa por desenvolver centros de conservação, reprodução e reintrodução de espécies selvagens e exóticas em vias de extinção, tendo um papel fundamental na conservação da natureza. Acresce também referir que foi solicitado às associações representativas do setor um levantamento das necessidades mais prementes de alimentos para os animais, por forma a que se possa diligenciar, junto de alguns operadores económicos, pela angariação de algumas doações em géneros. Em relação à campanha anual de vacinação antirrábica e de identificação eletrónica, a qual foi suspensa pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, gostaria de dizer o seguinte. A resposta à pandemia do Covid-19 exigiu a adoção de diversas medidas excepcionais. O Governo fê-lo segundo a Constituição e dentro da lei, no âmbito do estado de emergência declarado. Foram, por isso, adotadas medidas extraordinárias e de caráter urgente, com a prioridade de prevenir a doença, conter a pandemia e garantir a segurança dos portugueses, reconhecendo que os contactos entre as pessoas constituem um forte veículo de contágio e de propagação do vírus, bem como as suas deslocações, ambas devem manter-se ao mínimo indispensável, sendo de realçar a especial necessidade de confinamento que impende sobre os cidadãos. Considerou-se, portanto, necessária a suspensão da campanha da vacinação antirrábica, em linha com a estratégia que vem sendo seguida de distanciamento social, isto porque a execução da campanha pressupõe o agrupamento de pessoas em todas as freguesias e localidades de cada município onde existe uma concentração de animais que justifique a realização da campanha. No que concerne às ações de fiscalização, às explorações pecuárias e a outros tipos de alojamentos, assim como o saneamento dos animais usados para fins de produção, a atual crise relacionada com a doença de coronavírus representa um desafio excepcional e sem precedentes para os Estados-membros da União Europeia. Nesta matéria, a posição assumida pela Comissão Europeia apenas prevê alguma flexibilização na execução dos controles oficiais, de modo a não comprometer a prevenção dos riscos para a saúde humana, a saúde animal, a fitossanidade e o bem-estar animal. Aliás, não podemos esquecer que durante o estado de emergência, na área da agricultura, mantém-se a necessidade de assegurar a adoção das medidas e a prática dos atos que, no âmbito específico da sua ação, sejam adequados e indispensáveis para garantir as condições de normalidade da produção, transporte, distribuição e abastecimento de bens e serviços agrícolas e pecuários e os essenciais à cadeia agroalimentar. Assim, na Direção-Geral da Alimentação e Veterinária foram identificadas várias atividades que são consideradas como essenciais, que incluem a execução das ações necessárias à proteção dos animais. Tendo em vista a defesa da saúde e proteção dos animais, bem como contribuir para a salvaguarda da saúde pública, foram produzidas algumas orientações técnicas e despachos. Destaca-se neste âmbito o despacho número 14/G/2020 sobre medidas excepcionais de proteção pecuária associadas à emergência sanitária do Covid-19, da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, que, no que diz respeito ao saneamento dos efetivos pecuários, apenas prevê flexibilizar as ações anuais de revalidação do Estatuto Sanitário quando os mesmos não sejam alvo de restrições sanitárias. Feitos estes esclarecimentos, essenciais para que possamos avançar na discussão, não quero deixar de voltar a sublinhar. Não estão suspensas prioridades como a garantia da proteção, segurança e bem-estar animal e, consequentemente, da saúde pública. Jamais poderiam estar, muito menos num contexto como o que vivemos, em que enfrentamos a incerteza e o desconhecido. Um contexto em que é a mais forte das certezas que mantemos é que tudo faremos para salvar vidas e combater esta pandemia. Para isso, contamos com todas e com todos. E por isso estamos aqui todos hoje. Estou à vossa inteira disposição para responder às questões que entendem pertinentes e para ouvir os vossos contributos. Muito obrigado. Muito
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado também por a disciplina do tempo, que foi praticamente 10 minutos certinhos. E dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PAN, à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, para a sua intervenção nesta primeira ronda. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, pelos esclarecimentos que já nos prestou. Dizer só uma nota inicial relativamente aos agradecimentos que fez aos produtores e agricultores. Gostaria de ter ouvido também um agradecimento às associações de proteção animal que têm feito um trabalho tão importante neste âmbito, aliás, e já desde há muito tempo. Persistem algumas questões que gostaria ainda assim de ver esclarecidas. Muitas associações de proteção de animais de companhia são dependentes das campanhas de recolha de alimentos nas grandes superfícies. Naturalmente que, neste momento, estas campanhas estão suspensas, no entanto, os animais continuam a ter que ser alimentados. Esta circunstância coloca estas associações numa situação muito complicada, uma vez que já sobrevivem com grande precariedade, como todos nós sabemos, à base de voluntariado e da boa vontade dos amigos dos animais. No entanto, bem sabemos que o trabalho que fazem é um trabalho de utilidade pública, já que acolhem os animais que foram deixados à sua sorte ou vítimas de maus-tratos e cuja responsabilidade do acolhimento é legalmente dos municípios. Assim como também ajudam detentores que se possam encontrar numa situação de maior vulnerabilidade social, e isto também é algo que estes pedidos de ajuda têm aumentado. Acresce ainda, por via do Orçamento do Estado, foi aprovada a criação de uma Estratégia Nacional de Bem-Estar Animal que, entre outros aspectos, visa acautelar a existência de planos de contingência para situações como a presente. Assim, pergunto-lhe se está previsto ou não algum apoio para estas associações, para além daquele que referiu, nomeadamente um plano de contingência que salvaguarde o acesso à alimentação em caso de escassez ou a existência de recursos humanos suficientes para a prestação dos cuidados que são devidos, se necessário, em articulação com as autarquias locais. A par desta preocupação, é preciso também garantir que a vacinação antirrábica, identificação de animais de companhia e esterilizações, nomeadamente das colónias ao abrigo dos programas SED, serviços essenciais para a proteção animal, combate ao abandono e defesa da saúde pública, continuam a ser asseguradas. Do que temos conhecimento, e era uma questão que gostava muito que nos pudesse esclarecer, foram todas estas campanhas suspensas. Assim, gostaria que o Sr. Secretário de Estado nos dissesse se é verdade ou não e, em caso afirmativo, nos explicasse quais as razões, por exemplo, para suspender as esterilizações no âmbito da campanha SED. No que diz respeito à campanha antirrábica, percebemos as preocupações, mas pergunto se não seria possível mantê-la mediante determinadas condições. E, face ao previsível fim do estado de emergência, pergunto se o Ministério da Agricultura pretende manter a suspensão da campanha ou se, de facto, prevê retomá-la, mas com regras específicas. Sabemos também que alguns municípios suspenderam as visitas aos centros de recolha oficial e, consequentemente, também as adoções de animais se encontram suspensas. Pergunto-lhe se tem acompanhado esta situação e se está prevista a adoção de medidas de prevenção de contágio da Covid-19, por forma a não impossibilitar as adoções, já que os centros de recolha devem ser locais de mera passagem e, face à sobrelotação destes centros, as adoções são fundamentais para se permitir ajudar mais animais. Algumas associações têm também referido que o abandono de animais de companhia tem aumentado devido à desinformação sobre a possibilidade destes poderem transmitir o novo coronavírus aos humanos. Aliás, isto tem havido registros no mesmo sentido noutros países. O Sr. Secretário de Estado já referiu que as autoridades policiais não detectaram aumento de abandonos. Pergunto-lhe se foi feito algum levantamento junto das associações de proteção animal e se está prevista alguma campanha de sensibilização e informação promovida pela DGAV relativamente a este assunto. O Sr. Secretário de Estado referiu também há pouco os valores que foram aprovados em sede de Orçamento de Estado para apoiar, entre outros, as associações. Pergunto quando estarão criadas as condições para que as associações possam efetivamente beneficiar desse apoio, que neste momento é tão importante. Relativamente à DGAV, mais concretamente, não temos conhecimento que tenha até ao momento feito alguma ação preventiva ou de sensibilização nesta matéria. Pelo contrário, veio dizer que não se realizam neste momento ações de fiscalização, apesar destas serem da maior relevância para salvaguardar o bem-estar e a saúde pública. Veja-se que a DGAV pouco ou nada tem feito durante esta crise sanitária, pelo menos que tenhamos conhecimento. Vimos os médicos veterinários mobilizarem-se para ajudar quem está na linha da frente do combate à Covid. Os alunos das faculdades de medicina criaram bolsas de voluntariado para passearem os animais de quem não o possa fazer. A Ordem dos Médicos Veterinários também se mobilizou em torno de respostas e, no entanto, relativamente à DGAV, não temos realmente informação do que possa ter sido feito.
Portanto, julgo que é importante o Sr. Secretário de Estado esclarecer também. Relativamente às ações de fiscalização por parte da DGAV, gostaria de saber se estas têm ocorrido e em que âmbito. Se a DGAV, também gostaria de saber se a DGAV está ou não a acompanhar os médicos veterinários que estão no terreno e se está ou não a preparar ações de sensibilização, como lhe caberia fazer. Queria agora, não querendo entrar ainda num debate assim mais profundo sobre os jardins e parques zoológicos, foi noticiado que um dos parques zoológicos existentes no nosso país foi encerrado, tem que estar encerrado devido à pandemia e atravessa uma grave crise económica. Neste momento, segundo sabemos, tem 3 funcionários a assegurar a alimentação de 400 animais, de 75 espécies, e desconhecemos se existe alimento para todos. A situação que se passa neste local pode estar a ocorrer noutros sítios, pelo que lhe pergunto se foi ou não feito algum levantamento das necessidades dos parques zoológicos, dos centros de recolha de animais selvagens, quintas pedagógicas, locais de exploração pecuária ou quaisquer outros que alberguem animais, por forma a assegurar que estes têm alimentação disponível e cuidados médico-veterinários. Pergunto também se está a ser previsto algum apoio neste sentido. E se existirá algum plano de contingência para os animais à guarda nestas instituições. Vou já terminar. A Sra. Ministra da Agricultura, na audição que tivemos, referiu que excedentes da agricultura de alimentos seriam reencaminhados para parques zoológicos. Gostaria de saber se isso já está a acontecer e de que forma. E termino assim. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Palmira Maciel, que tem a palavra. Bom dia, espero que estejam bem. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. O Partido dos Animais e Natureza apresentou no dia 16 de abril um requerimento para ouvir o Sr. Secretário de Estado da Agricultura em audição regimental nesta Comissão sobre várias matérias no âmbito do Covid-19 e do seu impacto na proteção do bem-estar de saúde pública. Tendo presente o conteúdo do requerimento, o Partido Socialista nada tem a opor à discussão das matérias em causa, uma vez que também temos desenvolvido e concretizado políticas para este setor que, de alguma forma, respondem às questões agora aqui levantadas. Assim é com normalidade, com o sentido de dever cumprido, não só por parte do Governo, mas também do Grupo Parlamentar, que participamos na discussão dos assuntos abordados no requerimento apresentado. Antes de entrarmos nas situações abordadas, é justo que se reconheça e manifeste o nosso apreço a todos aqueles, ao Estado, às autarquias e demais entidades, nomeadamente organizações de produtores e agricultores em geral, conforme já foi feito pelo Sr. Secretário de Estado, que no respeito e no cumprimento das normas da Direção-Geral de Saúde Pública não pararam a sua atividade e, com o seu sentido de responsabilidade, a sua resiliência e o seu trabalho desenvolvido no dia-a-dia, continuaram a sua ação, conjugando o bem supremo dos direitos pelos seres humanos, o bem supremo dos direitos pelos seres humanos, com respeito pelos animais e pela natureza. Se nesta crise devemos salientar e realçar em primeiro lugar o profissionalismo, o esforço, o risco e a dedicação dos profissionais de saúde, também em muitos setores da atividade, os portugueses mostraram a sua valentia, agindo em defesa dos interesses coletivos e do bem comum. Neste âmbito, é justo destacar os agricultores e as suas organizações. Com a sua imaginação, criatividade e esforço físico, têm contribuído com a produção de alimentos e não só, para ajudar a combater a crise, garantindo a alimentação e assegurando que, desta forma, os produtos cheguem à mesa dos portugueses. Ainda no quadro deste requerimento, é importante ter-se em conta a legislação em vigor, que define as atribuições e competências próprias delegadas nas diferentes entidades que operam nas áreas aqui em discussão. Desde a Administração Central, às autarquias, às organizações de produtores e ao movimento associativo com forte ligação ao mundo rural, à natureza e à proteção dos animais. Quanto às ações de saneamento de animais para fins de produção e outras medidas ligadas com o bem-estar animal, temos conhecimento que, com o apoio do Governo, as organizações de produtores pecuários têm desenvolvido, dentro do possível, as ações que lhe permitem sanear os efetivos pecuários, garantindo, deste modo, a boa qualidade dos produtos de consumo e a segurança dos consumidores. No tocante ao possível aumento do abandono dos animais, não podemos deixar de registar
que é notório em todo o território nacional o trabalho contínuo e, em alguns casos exemplares, que devemos destacar de interajuda entre os organismos desconcentrados do Estado, as autarquias e as associações de apoio aos animais. A relação afetuosa entre os animais e as pessoas tem sido valorizada e reforçada. A analogia existente entre o animal e a sociedade no seu todo é de facto notória, existindo hoje uma conexão forte do ponto de vista sentimental e emocional em várias dimensões. E a prova disso é que o animal tornou-se hoje uma presença constante, quer nas habitações familiares e até nas empresas. Podemos acreditar que a desinformação pode levar a população a largar os animais com o medo de que também eles podem contrair o vírus e possam transmitir aos seus donos. Ou então acreditar que é também quem se tenta aproveitar deste período para desta forma abandonar os seus animais na rua. No entanto, importa também destacar que durante este período de confinamento, o aumento da procura de animais para a adoção também cresceu em alguns casos. Só com o compromisso, a responsabilidade e a cooperação da sociedade civil é que se encontrará o verdadeiro equilíbrio. Mas queria, conforme já foi aqui dito também pelo Sr. Secretário de Estado, salientar o trabalho desenvolvido excelente pelas autarquias. Não é justo nem sério falar da atividade ou duvidar da atividade das autarquias da mesma forma, porque nesta área, no domínio das suas atribuições e competências, têm feito um trabalho extraordinário. Também às associações de proteção animal. Também por todo o país, estas associações têm tido um papel determinante na sensibilização e proteção dos animais. E este é um trabalho, sabemos, muitas vezes voluntários, em alguns casos exigentes, mas que tem, na realidade, ajudado muito a combater o abandono. Também o trabalho dos médicos veterinários, apesar de todos os constrangimentos, eles estão no terreno, continuam o seu trabalho nos municípios, dando seguimento à sua atividade, na identificação animal, na visita às explorações, na sanidade animal, na inspeção sanitária. E eu queria também salientar os grandes e registar os progressos assinaláveis nesta matéria durante este Governo e que estão contemplados no Orçamento de Estado para 2020, onde está lá o reflexo e as verbas inscritas estão lá espelhados para a modernização dos centros de recolha, para as campanhas de esterilização, para a identificação dos animais de companhia e para mais campanhas de sensibilização do benefício da esterilização. Senhor Secretário de Estado, apenas algumas questões que gostava de ver esclarecidas e que, conforme já referiu, mas que é preciso também transmitir a verdadeira razão pela qual a suspensão da vacina antirrábica, que sabemos que resulta de uma medida de precaução e de contenção da propagação deste vírus, e queria, se fosse possível, que me detalhasse essa medida para também todos nós entendermos quando retomar a questão das campanhas. Tem que terminar, Sr. Deputado. Obrigada. Vou terminar pedindo também saber de que forma é que está a acompanhar uma eventual necessidade de recolher os animais cujos detentores se encontram em isolamento, bem como noutras situações decorrentes do Covid nos centros de recolha. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, para que se junte a nós o Sr. Deputado António Ventura, que está no arquipélago dos Açores e que se vai juntar a nós por via digital. O Sr. Deputado António Ventura. Estou a ouvir. Está a ouvir? Nós também o ouvimos. Um grande abraço do continente. Outro aqui dos Açores, no meio do Atlântico. Sr. Deputado, tem a palavra. Obrigado, então. Bom, boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Não é tempo de fazer grandes preâmbulos, nem tempo de recordar situações políticas agendadas ou em orçamento de Estado. Nós vivemos umas circunstâncias atípicas, muito atípicas, diferentes, em que provavelmente nos farão pensar sobre a forma como agimos, mesmo em termos agrícolas. E tudo isto teve por base a questão da sobrevivência humana enquanto espécie que fomos, de facto, afetados por este organismo invisível que nos pôs alerta.
para o modo como nós existimos e para o modo como devemos planear o nosso futuro. Desde logo, planear o futuro em termos alimentares. A questão é uma questão importante, é uma questão que o PSD se preocupa, a questão dos animais de companhia. Obviamente, a primeira prioridade é, sem dúvida, a questão humana e, sempre possível, e em paralelo, sempre que possível, a questão animal também. Desde logo, a questão dos animais de produção, que também, para mim, são animais de muita companhia, porque não os produtores agrícolas consideram os seus animais de produção como animais de companhia. Um animal bem tratado é um animal que produz bem. Isso é algo que, às vezes, por vezes, determinada sociedade não compreende isto. Um animal que, obviamente, é estimado, é um animal que dá rendimento. E, como tal, todos os produtores querem ter rendimento para além do afeto que têm por esses animais. A minha questão prende-se exatamente com esses animais de produção, porque é necessário assegurar a alimentação humana nessas alturas. Nós, por vezes, vejo muito nas redes sociais e na comunicação social, e muito bem, uma palavra muito forte e dirigida aos profissionais de saúde, e que eu acho fundamental, mas também os agricultores têm que ter essa mesma palavra, porque asseguram todos os dias no terreno esta produção alimentar. E ninguém vai ao teatro, neste momento não vai mesmo, mas ninguém vai a sítio nenhum com o estômago vazio. Bom, caros deputados, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, a minha questão vai no sentido de perceber que a auscultação está a ser feita às organizações de produtores e, desde logo, nas suas dificuldades para a assistência médica ou veterinária, desde logo nos testes aos próprios médicos veterinários, os testes à Covid-19, e desde logo também em termos de sanidade animal e de dificuldade financeira aos produtores, que apoio e que auscultação e que plano está a ser implementado. Ou seja, o que fez o Governo até agora neste mesmo sentido, porque obviamente é necessário, como já disse, volto a repetir, assegurar a alimentação humana, e esses animais também são animais de companhia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Maria Manuel Roula, que também se junta a nós de via digital. Está-nos a ouvir, Sra. Deputada? Estão a ouvir? Sim, sim. Estamos em condições. Sra. Deputada, tem a palavra. Olá, bom dia. Bom dia. Tem a palavra, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Até ouvi-se demasiado alto. Sra. Deputada Maria Manuel Roula tem que ligar o vídeo, por favor. Tem que acionar a câmara. Se me está a ouvir, Sra. Deputada, peço, por favor, que ligue a câmara para que a possamos ouvir. Não está agora aqui a Sra. Deputada? Foi a indicação dos serviços. Sim, mas a Sra. Deputada Cecília Meireles é a próxima a intervir, não está? Não é nada. É o Deputado João Dias. Ah, o Sr. Deputado João Dias. Peço desculpa. Sr. Deputado João Dias, se não fizer diferença, solicito a sua intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar também o Sr. Secretário de Estado e cumprimentar a equipa que o acompanha. Agradecer desde já os esclarecimentos que aqui nos apresentou. De facto, deixou-nos aqui esclarecimentos importantes relativamente a esta preocupação, que de facto o PCP também tem manifestado algumas preocupações relativamente ao bem-estar animal, que aliado àquilo que é a saúde humana, naturalmente, que são duas premissas fundamentais e importantes
e que o PCP tem intervindo, desde logo dizer que o PCP foi o primeiro partido que trouxe a esta Casa importantes medidas legislativas no âmbito do bem-estar animal e que levou até a muitos dos programas que atualmente existem, foi na sequência dessas medidas, e muitos fundos, até fundos para dar resposta em termos daquilo que é o bem-estar animal, resultaram dessa intervenção. Fiquei aqui também preocupado com a informação que aqui nos trouxe relativamente à suspensão da campanha antirrábica, compreendendo perfeitamente aquilo que é a necessidade do distanciamento social, mas a questão que lhe quero logo colocar relativamente a essa campanha é como é que vai ser retomada a campanha e em que moldes e de que forma, porque ela também é importante naquilo que tem a ver com a necessidade de garantir aqui, porque a verdade é esta, outras doenças e outras patologias e outras situações não entram de quarentena, como nós queremos que o vírus também, relativamente ao vírus. Relativamente a outras situações relacionadas com o bem-estar animal, é questionar-lhe que necessidades é que estão identificadas em termos de intervenção para que sejam colocadas também medidas excepcionais, nomeadamente nos programas de bem-estar animal, e há um dos programas que lhe quero também questionar que tem a ver com a esterilização, que neste período naturalmente poderá ter sofrido aqui algumas consequências, e o que é que se verificou, tendo em conta se houve atrasos, se houve impedimentos, se houve dificuldades relativamente a esta campanha também importante, porque poderemos confrontar-nos no término que queremos que seja quanto antes desta epidemia, podemos confrontar-nos com um aumento populacional destes animais. Mas não posso deixar de avançar para outras questões do Sr. Secretário de Estado e peço-lhe que compreenda aquela que vai ser as questões que o PCP aqui lhe vai deixar, desde logo de uns animais que não são de boa companhia, que são os javalis. De facto, o aumento de forma descontrolada da população de javalis tem deixado a pequena agricultura, a pequena e média agricultura, com consequências gravosas, nomeadamente no que é a manutenção das suas produções. Até também estamos a ter preocupações relativamente às consequências do aumento da população de javalis para a saúde pública, e nomeadamente com a peste suína africana sendo uma verdadeira ameaça. O governo anterior ficou de fazer um estudo que deveria ter publicado um relatório em setembro de 2019, portanto do ano passado. A verdade é que nós não conhecemos nem o estudo, nem o relatório, e queríamos que, se o Sr. Secretário de Estado nos pudesse deixar aqui esses esclarecimentos relativamente a sabermos o que é que resultados teve esse estudo, o que é que o relatório indica, que orientações é que aponta, que medidas é que o Governo vai tomar para resolver esta situação, e porque, Sr. Secretário de Estado, há aqui uma situação que nós temos que colocar, é que precisamos que estes produtores continuem a produzir, mas para eles continuarem a produzir, eles têm que produzir alimento para a alimentação humana, não é para a produção, neste caso, destes animais, porque de facto a insegurança que eles têm é precisamente essa, é que vão produzir para quem? Não estão disponíveis para produzir alimento para estes animais. Relativamente a uma situação que é muito preocupante e que tem a ver, e que já aqui muita gente valorizou, quem me antecedeu valorizou aquilo que tem sido a postura dos nossos produtores. Naturalmente que há uma preocupação, que já deixei junto da Sra. Ministra, mas volto a deixar aqui junto do Sr. Secretário de Estado, tem a ver com a situação dos mercados locais, dos mercados municipais e dos circuitos curtos de comercialização. Continuam a chegar-nos indicações de que há muitas dificuldades no escoamento, principalmente por parte da pequena e média agricultura. O segundo relatório relativo à aplicação do estado de emergência vem referir a inexistência de perturbações de maior no funcionamento da cadeia de abastecimento. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, deixe-me que lhe diga, eu posso e devemos admitir que não houve ruptura de abastecimento alimentar, mas que houve alterações da cadeia de abastecimento alimentar, houve, porque temos que assumir que temos restaurantes fechados, temos cafés encerrados, temos hotéis encerrados. Ora, isto eram os circuitos de fornecimento da pequena e média agricultura, neste momento não têm capacidade. Portanto, qual é a apreciação que o Governo faz desta situação e como é que vai promover o escoamento, principalmente da pequena e média agricultura, e que medidas é que vai tomar para que esses produtos possam ser escoados e garantidos aos produtores, aos pequenos e médios produtores? Relativamente à retirada do mercado, sei que também existem medidas e estão anunciadas medidas relativamente a isso. Até ao momento, aquilo que está atualmente anunciado é a retirada dos produtos dos hortícolas e frutícolas, mas isto também não é nenhuma novidade, porque isto já está contemplado naquilo que é os programas operacionais, porque é o programa operacional que o permite. Se não existindo este programa operacional, estaria como nos outros setores. Há aqui um anúncio de que serão criadas medidas para a armazenagem privada.
Nós ficamos satisfeitos e percebemos que é importante e é positivo para o setor do leite, mas há setores em que isto não vai funcionar assim. Vou-lhe colocar, por exemplo, a questão do setor da carne, dos ovinos e caprinos. A armazenagem privada vai levar à necessidade de congelação. Nós temos capacidade de resposta, isto é regulado pela União Europeia. Sendo regulado pela União Europeia, o que é que vai caber a Portugal? Há algum valor, há algum envelope, há algum plafond que venha a ser atribuído a Portugal, e que valores são esses que vão ser atribuídos? Satisfaz as necessidades de Portugal, ou é um envelope aberto em que é o salve-se quem puder e naturalmente ficamos sem capacidade de aceder a ele? Pronto, e acho que já atingi o meu tempo, deixo outras questões para depois. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, estamos a solucionar os problemas técnicos com a Sra. Deputada Maria Manuela Rola. Eu ia pedir à Sra. Deputada Cecília Meireles, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, que fizesse a sua intervenção agora e depois voltávamos então à Deputada Maria Manuela Rola. Pode ser? Muito obrigado. Então, tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentá-los a todos e em particular ao Sr. Secretário de Estado. Eu começaria por dizer que esta pandemia é de facto muito grave e eu creio que temos que ter consciência disso, não apenas na retórica, nos nossos discursos, mas também na prática. Muitos portugueses, muitos de nós, temem pela sua saúde, não podem ver a sua família, não podem sair para ir trabalhar. E muitos vivem uma crise social e pessoal bastante grave. Nós ouvimos há uns dias a Presidente do Banco Alimentar dizer que tinha 55 mil pedidos de ajuda de pessoas que não tinham o que comer. Convém que nós compreendamos a realidade deste desespero. E não digo isto porque isto justifica a crueldade ou o abandono de animais, mas digo isto porque sim, isto quer dizer que há prioridade. E a prioridade numa epidemia são as pessoas que se veem na sua saúde e na alimentação em problemas. E nós temos que ser absolutamente claros e cristalinos, e eu gostava de o ser, de que a prioridade são as pessoas. E esta prioridade não está assegurada em alguma das suas necessidades mais básicas, designadamente na saúde e na alimentação. E, portanto, do nosso ponto de vista, essa é a prioridade. Gostava de lhe perguntar, em relação ao assunto que aqui nos traz por requerimento do PAN, que tem a ver com o bem-estar animal, deixando claro que, do meu ponto de vista, o bem-estar das pessoas não está acautelado neste momento, gostava de lhe perguntar o seguinte. Em primeiro lugar, em relação aos produtores, e designadamente aos produtores quer de hortícolas, quer de frescos, quer de pecuária, eu gostava de lhe perguntar que medidas é que estão a ser tomadas pelo Governo que, por um lado, ajudem ao escoamento da produção, porque nós sabemos que muitos deles têm produção, mas não a conseguem escoar, até porque os canais habituais ou estão parados, ou era, por exemplo, o canal da restauração, que também está parado. Eu gostava de saber o que é que está a ser feito nesta matéria pelo Governo e até que ponto é que pode também haver aqui até uma articulação com instituições sociais que permita que alguns destes produtos, em condições que não são normais, não serão as rentáveis ou as lucrativas, mas que permitam, pelo menos, que haja algum aproveitamento desta comida até do ponto de vista social. E depois, em relação às questões do bem-estar animal, eu gostava de perceber o seguinte: o Sr. Secretário de Estado disse-nos que não havia evidências de maior abandono. Eu gostava de saber como é que foram ou não recolhidas essas evidências para percebermos, afinal de contas, se está a haver ou não maior abandono, como têm afirmado as associações de defesa dos animais, que são de facto quem lida com o assunto no dia-a-dia e quem os recolhe. Portanto, é normal que tenham uma visão da realidade que seja adequada. Depois, gostava de saber se foram tomadas algumas medidas em relação aos jardins zoológicos e ao oceanário, que parece-me evidente que estarão a atravessar dificuldades até porque estão fechados. E depois já se referiu à suspensão da campanha de vacinação antirrábica e da identificação eletrónica. Eu não ouvi, gostava de saber se nos consegue dizer quando é que se retomará a campanha de vacinação e identificação. E por último, pedi a sua compreensão para o facto de que eu vá acabar de ouvir esta reunião online, mas nós temos debates na especialidade à tarde e eu tenho várias de outras comissões. Então, muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E antes de dar a palavra à Sra. Deputada Maria Manuela Rola, do Bloco de Esquerda, informo todos os Srs. Deputados, ou relembro que termina, quando terminar esta intervenção da Sra. Deputada, a inscrição para os deputados da segunda ronda. Muito obrigado.
Então, a Sra. Deputada Maria Manuela Rola está agora em condições de intervir. Sra. Deputada, estão ultrapassadas as questões técnicas. Estamos a ouvi-la bem. Eletrónicos e digitais que tivemos nesta transmissão. Penso que me estão a ouvir bem agora. Estamos a ouvir, sim. Tem a palavra. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigada. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Sra. Deputada, peço-lhe, por favor, para iniciar o vídeo. Só ouvimos, não estamos a ver. Se não for possível, ficamos só com o som. Tivemos nesta... Muito obrigado. Sr. Presidente, está-me a ouvir? Sim, estamos a ouvir bem. Tem a palavra. Se não conseguirmos ter imagem. Ora, retomando. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, muito obrigada pela informação que nos é transmitida aqui esta manhã. Este, de facto, é um tema importante. Aliás, o bem-estar a nível geral e a forma como esta pandemia surgiu neste momento denota uma maior necessidade de termos em atenção a nossa forma de alimentação e a nossa forma de nos relacionarmos, quer com a natureza, quer com o bem-estar animal, até porque isto são, de facto, questões de saúde pública que infligem e afetam também a nossa vida em sociedade e pessoas e animais de formas diferentes, é claro, mas que têm que ser tidas em conta. E elas estão interligadas, não é? Nós, quando estamos aqui a falar do bem-estar animal, estamos a falar também de saúde pública e de garantia dessa saúde pública. E nesse sentido é importante que se mantenham dentro dos possíveis a garantia da fiscalização por parte da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária ao bem-estar animal e a todas as regras de saúde pública para que se garanta também a nível alimentar essa saúde pública. Colocando as questões relativamente à situação que estamos a viver e para a qual o Sr. Secretário de Estado foi chamado a esta comissão, eu gostaria de começar por questionar relativamente às associações de bem-estar animal, porque tanto quanto sabemos tem sido o principal problema nesta pandemia. São associações que muitas vezes dependiam de apoios da sociedade, por vezes também de alguns municípios, mas que se veem neste momento com dificuldades na garantia de poderem continuar com o seu trabalho, quer a nível de espécies alimentares para os animais, quer a nível mesmo de garantia de cobrir os custos fixos que têm muitas vezes com os seus espaços. Gostaria de saber, já foi um bocadinho esclarecido, mas não foi propriamente concreto naquilo que são os apoios que estão a ser levados a cabo, quer no caso das associações de bem-estar animal, quer também no caso dos zoos e dos animais que estes zoos têm e que estão em dificuldades de manter. Gostaria de ter informação mais concreta sobre essa articulação que aqui veio dizer que existe e também perceber ou seja, de que forma é que essa articulação, nós sabemos que existem muitas associações de bem-estar animal a nível nacional, quais são, se com todas, se não, se tem existido este levantamento de garantia de envolvimento e participação de todas as associações e até de transmissão dessa informação. Uma das outras questões que eu gostaria de levantar e que tem que ver com a política que estava a ser desenvolvida e que foi garantida mais uma vez neste Orçamento de Estado e que me parece que deve ser acautelada agora, levantando-se o estado de emergência, tem que ver com a
capacidade dos centros de recolha oficial, tem que ver também com a possibilidade de esterilização e também uma outra rúbrica que ficou para uma sensibilização para a necessidade da esterilização a nível dos municípios e a nível das entidades que trabalham com os animais de companhia. Ora, nesse sentido, era importante perceber como é que se vai proceder à continuidade deste programa que tem estado a dar resultados, tem vindo a trazer números quer a nível do aumento da esterilização, quer a nível de redução de recolha dos animais, que entendemos que seja por haver menos animais, mas gostava também que nos esclarecesse relativamente a isso, a essa redução que existe no relatório relativamente ao ano anterior, mas também de que forma é que vamos continuar, é que esta política vai continuar daqui para a frente para não retrocedermos naquilo que conseguimos até agora. E, para além disso, também, e no âmbito do apoio aos produtores, gostaria de perceber de que forma é que tem vindo a ser articulada, a nível principalmente da economia local, a garantia de que os produtores locais conseguem continuar a veicular, digamos assim, os seus produtos e garantir que esta economia local, que muitas vezes garante quer a saúde, quer a pública, quer a própria produção local e escoamento a nível local, está a ser garantida, porque nós sabemos que quanto maior a produção mais dificuldade também existe no controle, depois quando temos situações de disrupção como estamos a assistir neste momento. Por isso é muito importante garantir que a nível local se mantém os processos de desenvolvimento, quer a nível do apoio ao bem-estar animal, quer a nível da produção de alimentos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E terminada que está esta primeira ronda, tem então a palavra para responder às questões formuladas pelos Srs. Deputados, o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado, em nome do Governo. Muito obrigado a todos. Espero, dentro do tempo possível, responder a todas as questões que foram colocadas e que foram muitas. Mas há aqui questões que foram referidas e que, se calhar, convém estar declaradas. Comecemos pela falta de apoio às associações de proteção animal ou face à necessidade de continuar a prestar estes cuidados. Aquilo que está previsto e aquilo que está já regimentado na Lei do Orçamento deste ano, relativamente em particular os artigos 311 e 314 da Lei 2 de 2020, tem, por um lado, são ações que dão continuidade àquilo que tem vindo a ser feito desde 2017. No que toca em particular à disposição de um apoio montante de 500 mil euros aos centros de recolha oficial para os processos de esterilização. Portanto, há a necessidade e há a possibilidade de dar continuidade a este trabalho e, como foi bem dito, está a ser um trabalho bem realizado e que, dos dados que temos, nem a verba que está disponível é executada na sua totalidade. Portanto, ela está bem cabimentada e está bem orçamentada para as necessidades. Depois, refere-se também ainda ao apoio de 150 mil euros destinados não só às ações de sensibilização, portanto, é um apoio também, julgo eu, que poderá ser aproveitado pelas associações a este nível, que abrange os profissionais do bem-estar animal, e ambas as medidas já estão a ser alvo de regulamentação e aguarda-se a sua publicação em Diário da República. Depois, e esta é uma medida nova, tem a ver com a Campanha Nacional de Identificação Animal, que se encontra prevista e que contará também com o apoio de 100 mil euros e de momento está em fase de elaboração de despacho que definirá os critérios, bem como os destinatários da mesma, no respeito dos 90 dias, e não posso deixar de referir também a questão de que o Governo irá transferir para a administração local uma verba de 2.200.000 euros, que ainda não tinha referido, para o investimento nos centros de recolha oficial e no apoio à melhoria das instalações das associações zoófilas legalmente constituídas. Em termos daquilo que foi, e resumindo, todos estes apoios já previstos destinam-se a contribuir financeiramente para o cumprimento das obrigações não só dos detentores de animais, pelo qual abrange o detentor e o titular e abrange inequivocamente, mais uma vez, repito, o movimento associativo e as ONGs do ambiente e de proteção animal que tenham animais a seu cargo. Relativamente ao trabalho que o Ministério tem feito junto destas associações, a verdade é que o Ministério não teve contacto
de nenhuma destas associações nacionais relativamente às questões ou às dificuldades que têm estado a passar. Mas, mesmo assim, tomou a iniciativa de entrar em contato com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, por um lado, tentar perceber se existiam situações de aumento de abandono dos animais que nos pudessem ser, de alguma forma, anormais, face ao comparado com os anos anteriores, que necessitassem de uma atenção especial por parte do Ministério. Essa situação não foi identificada e, quando há pouco me referiam que dados é que me baseio para dizer isso, são as ocorrências a nível nacional identificadas pela GNR, porque o abandono de animal está criminalizado, existem as denúncias que foram bem ditas, foram levantados esses autos, esses processos de crime estão a decorrer e foi-nos dado conhecimento que aquilo, até entre janeiro e março, o valor está muito coincidente com os dos anos anteriores. E as denúncias que falou relativamente ao abandono de animais, eu agradeci que me fizesse chegar estes números, porque da mesma forma que me pedem números oficiais, eu também gostaria que me fizessem chegar os números desses abandonos que, face a essas reclamações que vos apresentam. Aquilo que temos tido é um contacto com a Associação Nacional de Municípios, através dos municípios. Muitas vezes as associações nacionais entram diretamente em contacto com os municípios para efeitos de apoio para a alimentação animal ou para os cuidados médico-veterinários. Posso acrescentar aqui que a Ordem dos Médicos Veterinários disponibiliza e tem já há algum tempo em funcionamento a possibilidade de um cheque veterinário para ajudar também à estabilização e ao apoio do médico veterinário aos municípios que possam aderir e queiram aderir a esse apoio, através das pessoas que têm algumas dificuldades a esse nível. E também tenho conhecimento que todas as associações que têm contactado os municípios, em particular aqui o município de Lisboa, tem sido conseguido arranjar doações em género junto da grande distribuição para a alimentação animal nas situações que sejam mais graves e mais difíceis de acompanhar. Sobre a questão dos parques zoológicos. Dizer que a questão dos parques zoológicos, nós tivemos um contacto com duas associações representativas da área. E eu queria só identificá-las para não correr o risco de me enganar. A Associação Portuguesa dos Zoos e Aquários e a Associação Ibérica dos Zoos e Aquários. São duas associações que representam quase a totalidade dos parques selvagens, zoos e outros, e o que o Ministério fez foi disponibilizar-se para a possibilidade de encontrar alimentação para os animais, se assim for necessário. E a verdade, até ontem, só ontem é que recebemos esse contacto através da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. Estes animais têm uma dieta muito específica, são animais selvagens, portanto não é todo o produto e todo o alimento que pode ser transferido para a alimentação desses animais. E aquilo que estava em cima da mesa, em termos de apoio, era a possibilidade de subprodutos dos matadores, desde que estejam em condições, serem reencaminhados essencialmente para a alimentação de carnívoros. Mas também fizemos um contacto com o Ministério do Mar para a possibilidade também de identificar pescado que possa ser também entregue essencialmente aos oceanários e eventualmente ao zoo marinho, que são aqueles que trabalham essas áreas. Relativamente ao escoamento de produtos das retiradas dos produtores, esse está a ser essencialmente escoado para a alimentação humana e aí julgo que tem que ser privilegiado essa situação. Se temos dificuldades já identificadas pelo Banco Alimentar relativamente a dar alguma necessidade de encaminhar produtos, todos os produtos agrícolas estão a ser reencaminhados para lá. Mas sobre os apoios a estes parques, eu posso dizer que parte destes parques tem utilizado as linhas de apoio e as linhas de crédito disponibilizadas pelo Governo, tem também utilizado a questão do layoff para os trabalhadores, estão em prática, tem feito campanhas de recolha de alimentos e de fundos, como é normal nestas situações de maior necessidade. E, essencialmente, o que está aqui são custos de manutenção, eletricidade, água e outros, que o Ministério da Agricultura não pode dar, não tem condições de dar um apoio direto, mas mesmo assim estamos em contacto com o Ministério do Ambiente, uma vez, e eu refiro, são situações muito relacionadas com a conservação da natureza, estamos a falar de animais selvagens e exóticos, que ultrapassa a competência da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Mas esta articulação está a ser feita e a tentar perceber se existe alguma forma de apoio disponível dos fundos em comum. Dizer também que os zoos estão fechados. Esse exemplo que deu estava previsto abrir no dia 26 de março, portanto não abriu. Estamos agora no final de abril e aquilo que se espera é que possa rapidamente abrir no levantamento das restrições que estão previstas agora para os próximos tempos. Sobre a vacinação, sobre a campanha, a suspensão da campanha anual de vacinação antirrábica, convém esclarecer aqui uma coisa. Esta decisão resulta das medidas adotadas na área governativa do Ministério da Agricultura, em linha com a estratégia que, de alguma forma, estava relacionada com o distanciamento social. Agora,
convém ressalvar que, tal como explicitado e publicitado, a vacinação antirrábica a realizar por médico veterinário em cães com mais de 3 meses de idade continua a ser obrigatória. Ela está suspensa, é a campanha, a sua vacinação não. São coisas distintas. E ela continua a ser obrigatória em todo o território. No entanto, enquanto decorrer o estado de emergência, e esperamos que agora passe a estado de calamidade, devem ser adiadas estas revacinações, ficando a cargo do médico veterinário a decisão em face das situações mais particulares de necessidade. E sobre o levantamento da campanha, aquilo que nós temos que garantir é que requer a adoção de medidas de proteção não só dos cidadãos, mas também dos médicos veterinários e que estamos neste momento a ser delineadas para aproveitamento e explicitação das mesmas. Sobre as ações de fiscalização às explorações, eu também gostava de referir o que é que está aqui em causa. Elas só resultam de um despacho da veterinária, um despacho de 14/G de 2020, que prevê medidas excepcionais de proteção pecuária. E o que diz é que, pela sua natureza, algumas atividades veterinárias são classificadas como essencial porque impactam com o abastecimento alimentar e a proteção animal no seu desenvolvimento e obrigam a que se estabeleçam relações interpessoais muito frequentes com o público, importante que esses contactos sejam reduzidos ao mínimo, adotando medidas concretas e especiais orientadas para a salvaguarda, quer da saúde dos profissionais, quer daqueles que os rodeiam. E aquilo que está em causa, para que percebam que nada ficou em suspenso ou que não há aqui nenhuma isenção de fiscalização ou de acompanhamento, quer do bem-estar animal, quer da proteção animal, quer mesmo da qualidade alimentar, são as tarefas de certificação sanitária dos animais vivos e de produtos de origem animal são desmaterializados. A validade das classificações sanitárias dos efetivos pecuários das explorações de reprodução ou produção sem restrições sanitárias é prolongada até 60 dias após a data da respectiva caducidade, sem prejuízo de se proceder à avaliação de risco a aplicar casuisticamente enquanto vigorar o estado de emergência, imposto pela situação de calamidade. São autorizados os movimentos de animais, neste caso bovinos, entre explorações pecuárias, desde que tenha sido realizado o respectivo teste de pré-movimentação até 60 dias antes da data prevista para o movimento. A não realização de testes para a viabilização da movimentação determina apenas o encaminhamento destes animais para o abate. Não pode circular entre explorações se não houve esta realização dos testes. Estas medidas excepcionais abrangem apenas animais destinados ao trânsito nacional, e que não se destinam a explorações pecuárias localizadas em regiões reconhecidas como oficialmente indemnes. É prolongada a validade das vacinações contra a língua azul aplicadas aos efetivos dos pequenos ruminantes vacinados durante o ano de 2019. O prazo legal para a comunicação à base de dados SNIRS é de alguma forma dilatado. E ficam suspensas e reprogramadas todas as ações ao abrigo do Programa de Conservação e Melhoramento dos Recursos Genéticos. Portanto, é isto que estamos a falar. Não estamos a falar de nenhuma suspensão generalizada, nem colocando aqui em causa seja o que for relativamente à proteção e à segurança alimentar. Aliás, esta vigência das medidas excepcionais agora determinadas é temporária e as atividades serão reprogramadas logo que se deixe de aplicar a exceção decorrente do estado de emergência. Sobre agora questões, eventualmente, mais particulares. As questões das organizações de produtores pecuários. Foi dada celeridade aos pagamentos dos planos de saneamento de todas as organizações, estão em dia tudo o que é pagamento de 2019 e foi recentemente publicado o despacho da subvenção para 2020. Logo que os planos de saneamento oficiais sejam remetidos à Direção-Geral Veterinária e avaliados, daremos início ao pagamento do ano 2020. Relativamente às questões do escoamento, voltando um pouco atrás, peço desculpa, javalis. O Sr. Deputado bem sabe que não é uma competência do Ministério da Agricultura neste momento. Estamos a acompanhar a situação. E estamos a acompanhar a situação. Já vi que passei o meu tempo, não é? Mas eu depois poderei ter, na segunda ronda, responder. Mas esta questão dos javalis é importante. É uma competência do Instituto da Conservação das Florestas e Conservação da Natureza. Nós estamos a acompanhar e temos preocupação relativamente aos estragos que eles possam ter. Verei o ponto de situação do relatório, porque o relatório do Ministério anterior tinha as florestas, agora não tem. Isto está do lado do Ministério do Ambiente e não está do lado da Agricultura, mas darei boa nota ao meu colega. Convém acautelar a questão da peste suína africana. Certamente que sim, estamos a acompanhar, o plano não está suspenso e estamos atentos à necessidade de haver esse controle.
Relativamente aos mercados locais, existem efetivamente dificuldades de escoamento. O relatório do Grupo de Acompanhamento de Abastecimento identifica que não existiu nenhuma ruptura do abastecimento, mas identificou também dificuldades de escoamento em produtos muito específicos. E o que o Ministério fez foi criar uma plataforma, em particular, da concentração relativamente aos mercados de proximidade, onde já estão registados 700 produtores, 50 mil visitas e já foi possível chegar a mais de 2 milhões de pessoas através das redes sociais e da internet. E que, de alguma forma, temos feito os contactos com a CIMAB, com os mercados abastecedores, com contactos de todos os produtores a nível da região que tivemos conhecimento, para tentar perceber se esses produtos também podem ser escoados através dos mercados abastecedores, e tivemos notas de que já há produtores interessados e a escoar os seus produtos através desses mercados. Através dos mercados locais, temos incentivado e enviámos na altura um ofício à Associação Nacional de Municípios para, de alguma forma, sensibilizá-los e mostrar o nosso interesse até em acompanhar com medidas concretas de apoio e de regras específicas para que esses mercados pudessem funcionar. Eles, e como sabes, estão a reabrir paulatinamente, mas estão a ter já o escoamento. É claro que não podemos esperar que agora eles reabram com o mesmo escoamento que tinham quando fecharam, é impossível. Mas o que se verifica é que está a ser uma nova alternativa para escoar esses produtos. O que é que temos feito contactos também com o Secretário de Estado da Internacionalização, com o objetivo de verificar naqueles mercados onde não têm tantas restrições e onde poderá ser feito um reencaminhamento de alguns produtos de qualidade, DOPs e GPs, para essa via, e têm sido também feitos alguns contactos, ainda sem a concretização que poderíamos ter. E acho que ficava por aqui e depois organizar as ideias para Muito a segunda ronda. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, até pela sua capacidade de síntese. E, Srs. Deputados, estamos então em condições de iniciar a segunda ronda, o que temos um número significativo de inscritos, 2, 4, 6, 8, 10 inscritos. Já há aqui umas pequenas alterações, mas para já vamos então começar o primeiro inscrito com 2 minutos. É o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Manuel Afonso, que peço que se junte a nós. Sr. Deputado Manuel Afonso, tem a palavra. Estão a ouvir? Sim, bem. Ouvir e ver. Tem a palavra, Sr. Deputado. Então, muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Portanto, enquadrando aqui as palavras que eu vou proferir na questão apresentada pelo PAN, de facto, a sanidade animal é uma preocupação permanente do setor pecuário, da relação ancestral que o homem mantém com os animais, de constituírem uma fonte da sua própria alimentação. O Covid-19 impôs regras de confinamento, todos têm procurado respeitar. Quero-vos dizer que, em conversas que tenho mantido com criadores de ovinos, estou em condições de assegurar o seguinte: a vacinação dos ovinos contra as enterotoxémias e a língua azul estão a ser asseguradas, como o despiste da brucelose e parasitação gastrointestinal. Muitos criadores de ovinos já estão a iniciar, nesta altura do ano, também a tosquia dos seus animais. Isto, quanto a mim, são boas notícias e são fontes de informação diretamente junto dos criadores de... No que concerne... Sr. Deputado, perdemos o som. Ficámos sem som, Sr. Deputado. Ficámos sem som. Sr. Deputado Manuel Afonso. Deixamos de ouvir, Sr. Deputado Manuel Afonso. Estamos sem som, Sr. Deputado, e presumo que também não nos consiga ouvir. Uma questão técnica. Sr. Deputado, deixamos de ouvir. Então, passamos então à Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD, e aqui não temos esta questão técnica, uma vez que está aqui presente. Sra. Deputada, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Estive na dúvida se intervia ou não nesta audição, mas de facto, depois da primeira ronda, julgo que se impõe essa participação. Por 2 ou 3 questões muito telegráficas. Primeiro, o Sr. Secretário de Estado
De facto, o PST questionou o Governo sobre a questão quer do lobo, quer do javali, nomeadamente dos pagamentos, e foi com estupefação que recebemos hoje a resposta que o Ministério perdeu mais esta valência, que afinal já é uma questão ambiental, todas as valências vão sendo perdidas por este Ministério, que isso é com grande lamento que lhe digo. Portanto, digo aqui já e será reencaminhada para o Ministro do Ambiente, naturalmente, depois da resposta que recebemos ainda hoje. Mas há mais uma ou duas questões que me parecem fundamentais nesta altura. Nesta altura de pandemia, de facto, a vida humana e o ser humano tem que estar em primeiro, isso não tenho dúvidas nenhumas. Com isto não quer dizer que o PSD não considera e consideramos que a questão do bem-estar animal é fundamental nas suas diversas vertentes, quer dos animais de companhia, quer dos animais de produção, porque este conjunto, por uma questão de alimentação humana, tem que ser assegurado, mas também dos animais de companhia. E há uma questão que nos está a preocupar. Os grandes players nesta matéria dos animais de companhia, basicamente, no caso do abandono, das matilhas, das campanhas de sanidade, são os municípios, quer através das estruturas municipais, quer intermunicipais. E a verdade é que nós vemos neste momento, nomeadamente na minha região Alto Minho, que é uma região que está altamente afetada pela questão do Covid, que é uma das regiões, a região Norte, muito em especial, como sabe, está a ser particularmente fustigada por esta pandemia, e vemos os municípios a ter de acorrer a estas situações e com isso a ter de vários recursos que estavam à partida, têm que ser neste momento, para outras questões, têm que ser neste momento reencaminhados para que se faça o apoio emergente e que não pode esperar ao bem-estar das pessoas, das crianças, dos mais idosos, e com isso podem vir a sofrer constrangimentos naquilo que se trata, estou mesmo a acabar, Sr. Presidente, naquilo que se trata na questão do bem-estar animal, nomeadamente dos canis municipais, intermunicipais da sanidade. Sr. Secretário de Estado, pode-nos garantir no reforço das competências das autarquias, tendo em conta que o Orçamento de Estado vai ter que ser revisto, obviamente, vai haver um reforço dos meios para que as autarquias possam fazer face a estes constrangimentos que têm, nomeadamente por causa da sanidade animal e toda esta questão que importa salvaguardar. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente, pela... Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Joaquim Barreto, que se junta a nós diretamente de Braga, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado, tem a palavra. Estamos a ouvir com dificuldade, Sr. Deputado. Sr. Deputado, estamos a ouvir com dificuldade. Sr. Deputado, estamos a ouvir, mas muito baixinho. Estamos com dificuldade, há uma dificuldade. E agora? Está-me a ouvir melhor? Estamos a ouvir com alguma dificuldade. E agora? Está-me a ouvir melhor? Está-me a ouvir melhor, Sr. Presidente? Agora? Ouvimos muito baixinho, Sr. Deputado. Sr. Deputado, peço-lhe que fale um bocadinho mais alto ou que aumente o volume do seu computador. Posso aumentar mais? Já Está no máximo. estamos a ouvir. Vou ouvir com dificuldade, mas ouvimos. Tem a palavra, Sr. Deputado. Então, eu queria cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Secretário de Estado e as minhas colegas e colegas deputados da Comissão de Agricultura. Muito obrigado por me ter dado a oportunidade de falar. E nós estamos aqui hoje a debater um requerimento do PAN. Um requerimento do PAN que aborda várias matérias, algumas delas, e tendo em conta a legislação em vigor, algumas delas são da competência do Governo, outras são competências delegadas ou nas autarquias ou nas organizações de produtores e, naturalmente, eu queria aqui dizer que, tendo isso em conta, que a audição ou o requerimento podia ter sido dirigido a uma autarquia ou uma organização de produtores e não ao Governo. Mas naquilo que é a ação do Governo, eu vou-me pronunciar sobre a vacinação antirrábica e também sobre as campanhas de sanidade animal. E nisso queria dizer e salientar, nomeadamente na campanha antirrábica, que foi proibida e muito bem, porque se a fizéssemos, ela iria contrariar as normas de saúde pública definidas pela Direção-Geral de Saúde. Quanto à campanha de sanidade animal, eu queria aqui salientar que elas estão em curso e, muito bem disse a nossa deputada Palmira Maciel, estão em curso conjugando aquilo que é o bem supremo dos direitos humanos com o respeito pelos animais.
E, nesse aspecto, nós estamos a fazer campanhas de sanidade animal, a campanhas sanitárias, porque o Governo não as proibiu, o Governo apenas flexibilizou e deixou isso à consideração de cada uma das OPPs que estão no terreno a fazer essas campanhas. E durante o mês de março, eu falo naquilo que sei e que é conhecimento prático, que algumas OPPs, eu penso que a maioria, fizeram campanhas de identificação, a identificação de animais, fizeram a pré-movimentação para abate, fizeram campanhas de desparasitação e fizeram campanhas também de sanidade animal aos animais, retirando-lhe o sangue para análise. E isto quer dizer que o bem-estar animal, aquilo que é a garantia da cadeia alimentar, está assegurada no que se refere ao trabalho feito pelas OPPs, com o apoio do Governo. Também queria confirmar que as OPPs, relativamente ao ano 2019, e como muito bem disse o Sr. Secretário de Estado, já receberam os montantes que naturalmente têm direito a receber pelo trabalho que realizam. Portanto, é este comentário que aqui queria deixar para que todos soubessem que, efetivamente, algumas matérias que estão neste requerimento não cabem muito naquilo que é a ação do Governo, mas cabem na ação de outras entidades a quem o Governo delegou as suas competências. Muito obrigado e mais nada. Muito obrigado, Sr. Deputado, e saúde. Tem então agora a palavra, em nome do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Agradeço os esclarecimentos, mas tenho que lhe pedir aqui alguns outros esclarecimentos, nomeadamente o que tem a ver com os javalis. Devo-lhe dizer que os javalis não conhecem a estrutura do Governo, a estrutura orgânica. Mas há uma coisa certa, é que a quem eles atingem é da responsabilidade do Ministério da Agricultura. E temos que ter uma resposta para os pequenos e médios agricultores que neste momento estão a ver as suas colheitas a serem destruídas, as suas infraestruturas a serem destruídas. Até houve agora, durante este momento da pandemia, algumas campanhas, nós sabemos, autorizações especiais de caça para controle de contingente. Nós entendemos que deve ser feito, mas houve confusões até com a caça desportiva e lúdica, que não era do que se tratava, e, portanto, é importante que estas medidas sejam implementadas. E compreendo a responsabilidade em termos de estrutura orgânica, mas não nos podemos abdicar daquilo que é a defesa da produção nacional e destes agricultores, porque é fundamental que eles continuem a ter confiança e segurança, porque isto vai levantar conflitos com as associações de caçadores, com os agricultores. Isto é uma confusão que aqui está montada se o Governo não tiver uma intervenção decisiva e séria nesta matéria. Quero-lhe perguntar, outras coisas poderiam ter sido esclarecidas relativamente à retirada dos produtos. Quero-lhe só dizer uma coisa, Sr. Secretário de Estado. Eu quero que o Governo aproveite esta oportunidade de estar aqui para deixar descansar também os agricultores, nomeadamente os pequenos e médios agricultores, que estão com mais dificuldades, tal qual como é a nossa economia. São os micro, pequenos e médios empresários que estão com dificuldades e não os grandes empresários. Aqui são os pequenos agricultores, a agricultura familiar e a média agricultura que está com dificuldades, e os produtores. Por isso quero-lhe deixar, perguntar se está disponível para proceder a retiradas simplificadas, desburocratizadas, descentralizadas e dirigidas à pequena e à média agricultura e produção pecuária. Relativamente ao abastecimento de cereais, Sr. Secretário de Estado, nós somos altamente e brutalmente deficitários. Temos um déficit estrutural em termos do que é o abastecimento em cereais, e quero-lhe perguntar que medidas é que estão a ser feitas para garantir o abastecimento de cereais no nosso país. Nós temos uma capacidade muito reduzida de produção de cereal, para aí de 15% a 16%, não chega a 20%, e quero-lhe dizer que poderemos correr riscos de preços especulativos, como já vimos também nos ventiladores, nas máscaras. Os produtos alimentares podem sofrer preços especulativos, e o que é que o Governo vai fazer para combater essa especulação, que é uma ameaça séria? E relativamente ao setor do vinho, para terminar, vou mesmo concluir, Sr. Secretário de Estado, há rumores, há notícias de que no Douro, relativamente aos viticultores do Douro, de que poderá proceder-se a uma redução do benefício. O benefício é fundamental para garantir o rendimento dos viticultores dourienses. É importante que o Governo, junto do IVDP, possa dar instruções e orientações para que se mantenha ou reforce o benefício e mesmo que a Casa do Douro possa reter produção para que possa controlar os preços justos à produção. Muito obrigado. Tem então agora a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues,
do PAN, e sem antes eu dar uma breve nota para registarem realmente a benevolência da presidência da mesa, que esta audição tem sido muito mais ampla do que o espírito do requerimento. Fique só registado. Sr. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Tenho que fazer aqui uma nota relativamente àquela que foi a intervenção da Sra. Deputada Cecília Meireles, que já cá não está. Não vou discutir a questão das prioridades no auxílio a pessoas e animais, nem o facto da preocupação com os animais não significar que não haja uma preocupação com as pessoas, até porque há e muita. Não me parece todo que sejam preocupações incompatíveis, ao contrário do que parece acontecer com a Sra. Deputada Cecília Meireles. Pense, por exemplo, no caso de uma família que tenha um animal de companhia e no sofrimento que é não ter alimento para si nem para o seu animal de companhia. Aliás, há muitas pessoas, ao contrário daquilo que também o CDS acredita, para quem os animais de companhia são família também, e acho que estas merecem todo o nosso apoio. Mudando de assunto, ainda esta semana saiu de Sines mais um navio com destino a Israel transportando animais vivos. Mais uma vez, existem imagens que parecem indiciar abusos por parte de quem carrega os animais, podendo-se ver a utilização abusiva de bastão, entre outras coisas. A minha questão é, os embarques têm que ser acompanhados por um médico veterinário da DGAV, onde se encontrava esta pessoa durante o referido embarque e, nesta altura, o transporte de animais vivos, seja por via marítima ou terrestre, apesar da crise sanitária, claramente mantém-se, apesar dos animais estarem sujeitos a mais horas de transporte, em virtude do maior controle das fronteiras. Gostaria de saber se as fiscalizações neste âmbito continuam a decorrer exatamente da mesma maneira, se foram reduzidas ou se de alguma forma deixaram de existir. Face ao que o Sr. Secretário de Estado tinha referido há pouco em resposta àquilo que eu lhe disse, tinha dito que a DGAV mantém as fiscalizações quando existem denúncias, etc. Gostaria de saber quantos fiscais a DGAV tem no terreno e se diminuíram ou não a capacidade de resposta e em que medida face àquela que é, digamos, a normalidade. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra o Sr. Deputado Manuel Afonso, que foi o primeiro a intervir nesta ronda e que por dificuldades técnicas estará agora solucionado e tem condições de intervir. Sr. Deputado, tem a palavra. Sr. Deputado Manuel Afonso, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não estando, peço ao Sr. Deputado Olavo Câmara, da região autónoma da Madeira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tem a palavra. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado. A minha questão é sobre os centros de recolha oficial de animais errantes e dos apoios existentes na sua aplicação e disponível para todas as autarquias, menos as das regiões autónomas. Reconheço todo o trabalho feito pelo Governo e nos avanços legislativos de apoio em prol da causa animal, tal só é possível com os apoios do Governo da República, que permite cumprir muito do que foi legislado e cumprir este aumento de responsabilidades e esta maior sensibilidade que a sociedade exige para com os animais. Estes apoios são essenciais para este desenvolvimento, pelo que não posso aceitar, como madeirense, que os municípios das regiões autónomas não sejam abrangidos por estes apoios ou apoios idênticos por quem tem competências nas regiões. No caso da região autónoma da Madeira, o Governo Regional não reproduziu idênticos apoios de forma a chegar aos municípios da região. Não podemos aceitar que os municípios da Madeira não tenham os mesmos acessos que qualquer outro do país, que fiquem com menos ferramentas e meios disponíveis para seguir as suas competências e responsabilidades e melhor servir o seu concelho. É importante clarificar a razão de os municípios das regiões autónomas ficar de fora. Quem tem essa competência? Quem tem essa responsabilidade? Governo da República ou Governo Regional? A verdade é que, independentemente da resposta, a verdade é que tem de haver uma solução para que seja ultrapassado esta questão e repor a igualdade em relação aos municípios das regiões autónomas. A verdade é que os municípios da Madeira têm de ter este acesso, porque o problema existe, os apoios até agora não chegaram e agora tememos que com o Covid-19 estas questões venham a ter uma maior dimensão e que precisam dos respectivos apoios para uma melhor resposta. Para terminar, Sr. Presidente, assim, Sr. Secretário de Estado, de que forma é que este Governo trabalha para ultrapassar estas questões e se existe disponibilidade da sua parte, independentemente de ser competência regional, os municípios e associações regionais da região autónoma da Madeira possam vir a ter acesso aos apoios e medidas nacionais diretamente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço então agora para se juntar a nós a Sra. Deputada Clarice Campos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, Sra. Deputada. Sim, Sra. Deputada, não ouvimos. Acho que já estão a ouvir. Sim. Muito bem. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado e cumprimento as senhoras e senhores deputados e dizer que no âmbito desta audição e decorrente da situação emergente consequência da Covid-19, cumpre-me trazer a debate a questão preocupante que se prende com a gestão dos parques temáticos já referidos nesta audição, em especial aqueles cujo tema engloba animais em cativeiro com despesas de funcionamento diárias e todos eles muito dependentes das receitas de bilheteiras para financiarem a sua atividade. Sr. Secretário de Estado, acompanhei durante esta audição as medidas que já foram referidas em relação a esta temática, fruto de intervenções anteriores que muito saúdo e que no fundo traduzem aquela que tem sido a ação governativa do Ministério da Agricultura, mas também do Governo em geral, que perante esta situação de pandemia tem tomado atitudes proativas de resposta permanente a todas as questões que têm sido colocadas. No entanto, não posso deixar de referir, até porque não foram apresentados aqui casos concretos, não posso deixar de referir o caso concreto do Badoca Parque, um parque temático que fica situado no concelho de Santiago de Cacém, no litoral alentejano, na minha região, que tem uma existência de cerca de 25 anos, completamente dedicados à conservação e preservação das espécies. Este parque aquático abria as suas portas em março, todos os anos abre em março, e este ano, obviamente, fruto do estado em que nos encontramos, não chegou a abrir as suas portas e continua encerrado sem saber efetivamente quando o poderá fazer e com despesas diárias de alimentação dos cerca de 400 animais selvagens, que a maior parte deles selvagens, que continuam a necessitar de alimentação e de cuidados diários. Referir que só no mês de abril, no ano passado, este parque teve cerca de, entre março e abril, cerca de 30 mil visitantes e que recebe por ano cerca de 120 mil visitantes. Neste momento, uma grande parte do público que costumava visitar o parque, as escolas, encontram-se fechadas e os alunos no estudo em casa. Portanto, até junho não poderão contar com este público, uma vez que todas as visitas foram canceladas. Mesmo que abram as portas brevemente, o público com que poderão contar será certamente muito reduzido, o que não permitirá assegurar receitas que depois lhes permitam sobreviver durante os meses de inverno em que estão encerrados, uma vez que só voltarão a abrir em março de 2020. Presumo que não me ouve, mas tem que concluir, Sr. Deputado. Muito rápido, Sr. Presidente. Portanto, para fazer face a estas dificuldades, já colocaram 22 dos 25 funcionários em layoff, aproveitando uma medida... Afinal, presumi mal, Sr. Deputada, tem mesmo que concluir. ...a proteger o emprego e os trabalhadores. E aquilo que eu pergunto, Sr. Secretário de Estado, é... Peço desculpa. Aquilo que eu pergunto, Sr. Secretário de Estado, é que, dada a especificidade desta área de negócio, que não comporta momentos de paragem, uma vez que os custos de manutenção decrescem pelo facto de não estar a ser prestado o serviço, pergunto... Senhora Deputada, tenho que concluir. Não fosse hoje ser um dia tão especial para mim, já lhe tinha cortado a palavra, que vou ter que fazer agora, porque efetivamente está praticamente... Pergunto, Sr. Secretário de Estado, e apesar do plano de medidas excepcionais já desenvolvidas por este Ministério, no sentido de colmatar os impactos negativos da situação da Covid-19, se não será necessário desenvolver medidas mais robustas e específicas para estes casos concretos, em que não se pode deixar o objeto do negócio por subnutrição ou falta de cuidados de saúde. Obrigada e obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, muito obrigado. Então tem agora a última intervenção, porque houve alguns senhores deputados que prescindiram e isso permitiu que houvesse também esta benevolência. O Sr. Deputado João Castro, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra. Muito obrigado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentos, espero que estejam todos bem. Senhor Secretário de Estado,
O Grupo Parlamentar do PS, obviamente, registra os esclarecimentos que nos trouxe, o Governo, o Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, sobre as diferentes questões levantadas. Não podia deixar de notar que o requerimento do PAN, decorrente da situação Covid-19, já suscitou uma grande abrangência. Já foram abordadas questões sobre cereais, sobre vinho, sobre transporte de animais, e, portanto, o que é efetivamente revelador da importância que o sector está a assumir. Vivemos tempos de exceção, é evidente a necessidade de articular as questões de saúde pública com a realidade, é fundamental manter a fiscalização ao nível do bem-estar animal e regras de saúde pública, nomeadamente para a produção e distribuição de alimentos. Parece que ficou clara a relevância e a centralidade no papel da agricultura, na situação que vivemos, ficou complementares também ao nível da proteção animal, incluindo os animais, muitas medidas que se deverão estar articuladas também no contexto europeu, nomeadamente no âmbito da PAC, quer no atual quadro em vigor, quer em quadros futuros. Ficou claro que o setor tem necessidade de dar respostas nas empresas, nas organizações, nas associações que o integram, também numa perspectiva de continuidade dos serviços, visando a fiscalização, a segurança alimentar, a saúde, o bem-estar animal. Em nota final, gostaria de deixar ao Sr. Secretário de Estado a possibilidade de desenvolver aquilo que está previsado em sede do Orçamento de Estado para 2020, nomeadamente na constituição de um grupo de trabalho com o objetivo de avaliar a aplicação da legislação sobre a proteção animal, bem como na definição de uma estratégia nacional para os animais errantes, trabalho esse que é fundamental para que se possa refletir de forma mais objetiva sobre esta temática. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra para responder às questões formuladas pelos Srs. Deputados, que foram, como sabem, 8 mais 1, uma vez que o Sr. Deputado Manuel Afonso não conseguiu concluir a sua intervenção, mas o Sr. Secretário de Estado tem 15 minutos para responder às questões. Muito obrigado. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar também, dentro do possível, responder a todas as questões. Sobre os CROs e os apoios emergentes aos animais de companhia, eu volto a dizer, quero referir o reforço dos apoios que tem sido feito nos últimos anos. Em 2018, 1 milhão de euros. Em 2019, 1 milhão e 500 mil euros. Em 2020, 2 milhões e 200 mil euros para apoiar os centros de recolha oficiais de animais. Acho que isto é elucidativo do interesse e do apoio que o Governo está a dar a esta situação e à necessidade da construção, remodelação e apoio não só aos CROs, como à sua esterilização e às associações. Os dados sobre a recolha, sobre o funcionamento e da recolha oficial. Deixe-me que lhe diga que, analisados os dados disponibilizados pelos próprios CROs, para efeitos de elaboração de um relatório que nós temos que apresentar a esta Comissão de Agricultura, no âmbito do número 10 do artigo 3 da Lei 27 de 2016, podemos referir que em 2019 houve um aumento do número de animais adotados e esterilizados e um decréscimo dos animais recolhidos, eutanasiados e vacinados relativamente aos anos 2018 e 2017. Sobre a questão que foi referida novamente dos parques temáticos, selvagens e zoológicos, dizer que aquilo que esperamos, para além do acompanhamento da situação e da disponibilidade, uma vez mais manifestada pelo Ministério da Agricultura, de identificar a possibilidade de apoio em géneros e no que toca à alimentação animal, estamos disponíveis e esperemos também, de alguma forma, minimizar e mitigar as dificuldades destes centros pela sua rápida reabertura ao público e, de alguma forma, a recolha de receitas que, de alguma forma, possam ajudar à manutenção e aos custos de manutenção destes parques. Sobre os javalis, eu fico um pouco incrédulo como é que só agora é que perceberam que os javalis é uma matéria da competência do ambiente. Ouça, os javalis é um animal cinegético. Logo, sendo cinegético, é do Instituto de Conservação da Natureza das Florestas. Se o ICNF não está no Ministério da Agricultura, todas essas competências acompanham o Ministério do Ambiente. A questão, se me permitirem, eu posso concluir e tentar o pagamento das indenizações está a cargo do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, como sempre foi.
nunca foi diferente, nunca teve a cargo da Direção-Geral da Alimentação Veterinária, nunca teve a cargo das direções regionais, nunca teve a cargo destes organismos no Ministério da Agricultura. No entanto, aquilo que tem que ser garantido é uma articulação entre o Ministério da Agricultura, que é, de alguma forma, o prejudicado em termos dos seus clientes, os seus agricultores, face às suas produções, de modo a que essas situações sejam identificadas, levantadas e as indemnizações pagas. E, por outro lado, haver um controle do efetivo, que é aquilo que foi autorizado agora, muito recentemente, relativamente ao controle do efetivo dos próprios javalis. Portanto, é este o acompanhamento que o Ministério da Agricultura tem que fazer relativamente a esta questão. Sobre também uma questão colocada pelo Sr. Deputado do PCP, armazenamento privado, congelação privada, leite e carne. O Ministério da Agricultura, em seu tempo e em devido tempo, apresentou algumas medidas excepcionais de apoio face a esta pandemia do Covid-2019. E também apresentou as suas propostas à Comissão Europeia, em tempo, e juntamente com outros Estados-membros. Porque sabe perfeitamente que estas medidas de intervenção de mercado não são medidas de decisão única e exclusivamente por Portugal. Portanto, aquilo que aconteceu muito recentemente, eu julgo, no início desta semana, foi que a Comissão Europeia apresentou as suas medidas relativamente às suas propostas em relação às medidas de intervenção do mercado, mas sem orçamento comunitário. O que eles nos disseram foi: estão aqui as medidas para poderem utilizar, utilizem os orçamentos que têm disponíveis. Portanto, e é essa a avaliação que temos que fazer, que estamos a estudar e a diligenciar novamente junto da Comissão para disponibilizar a verba comunitária relativamente ao encontro desta necessidade que já está identificada no setor. Sobre os jafalis, já não volto a dizer, porque já disse tudo o que tinha a dizer. Abastecimento de cereais. Sr. Deputado, não existe nenhuma dificuldade, nem de fornecimento, nem de recepção, nem de importação de cereais em Portugal. Bem sabemos que temos limitações a esses níveis, não conseguimos ultrapassar os 15% de fornecimento, embora tenhamos uma estratégia nacional para incentivar o aumento da produção de cereais em Portugal. Agora, no grupo de acompanhamento do abastecimento alimentar, onde estão presentes as entidades que acompanham essa matéria, quer dos cereais para a alimentação humana, quer dos cereais para a alimentação animal, não existem dificuldades, a não ser pontuais, do fornecimento destes cereais a Portugal. E é isso que nós temos que garantir e continuar a acompanhar. Douro, sobre a questão do Douro, redução do benefício. Como bem sabe, essa é uma decisão do Conselho Interprofissional. Tudo bem, mas primeiro vamos ouvir o setor, quer o setor da produção, quer o setor da comercialização. E é uma decisão do setor interprofissional, acompanhada, avaliada e analisada pelo IVDP, e que nós estamos atentos à mesma e decidiremos se houver necessidade de o fazer. Sobre a questão da exportação, dizer que a exportação de animais, claramente, certamente, e não deve haver a mínima dúvida, é acompanhada pelos médicos veterinários da Direção-Geral da Alimentação Veterinária da forma como está estipulada e garantida. Não há aí a mínima razão de dúvida sobre o mesmo. Serviços essenciais da veterinária. Eu recordo que foi publicado um despacho pelo Gabinete da Sra. Ministra que estabelece os serviços essenciais e as medidas necessárias para garantir as condições de normalidade da produção, transporte, distribuição, abastecimento de bens, serviços agrícolas e pecuários essenciais à cadeia agroalimentar. E, no que toca às atribuições da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, deve ser garantida as seguintes atividades: inspeção sanitária realizada em matador e salas de desmancha, ações necessárias à proteção dos animais e à saúde das plantas, o funcionamento dos postos de controle de fronteira, a certificação sanitária e fitossanitária necessária ao regular funcionamento dos mercados, a execução dos planos de controle oficial necessários à salvaguarda da segurança da cadeia alimentar, o funcionamento do sistema de recolha de cadáveres de animais mortos nas explorações e o controle e reporte imediato de perturbações no abastecimento de fatores de produção. Não sei, com base nestes serviços essenciais que o AGAV tem que cumprir, não sei se quer que lhe diga quantos médicos veterinários estão em ação, que acho que é mais do que lógico, serão muitos, certamente. Sobre algumas conclusões finais, e é necessário referir. Uma que tem a ver com a questão que também foi colocada sobre o artigo 314 do Orçamento de Estado de 2020, que, peço desculpa, não é o artigo 314, é o 313, que tem a ver com a avaliação da aplicação das leis sobre a proteção animal e a definição da Estratégia Nacional para os Animais Errantes. Refere-se que a criação está em fase de criação o grupo de trabalho, portanto, a proposta de texto para a criação deste grupo de trabalho, que vai delinear a Estratégia Nacional para os Animais Errantes, e que a definição desta estratégia colocará em perspectiva as múltiplas vertentes da situação dos animais errantes, incluindo os aspectos relacionados com o bem-estar animal, a promoção da saúde animal, a proteção da saúde pública e questões relacionadas com a segurança física e a higiene
sanidade ambiental, pelo que se pretende ainda que as suas conclusões permitam proceder à atualização do número de animais detidos nos vários alojamentos, incluindo os CROs, como ferramenta imperativa para combater o abandono, de modo a atingir o objetivo de controle da população animal. Referi também que gostava de relevar as ações que decorrem com toda a normalidade executadas pelos serviços veterinários oficiais e que incluem a realização dos controles oficiais em carne fresca, inspeção sanitária, e isto é bom que fique aqui registado, garantido, para que todos percebam que não há a mínima isenção nem a mínima redução deste trabalho a nível da inspeção sanitária e foi possível à Direção-Geral da Alimentação Veterinária fazer sempre a inspeção sanitária, pese embora as situações que podiam ter ocorrido de casos suspeitos e positivos. Pelo que esta certificação e os produtos destinados ao comércio intracomunitário com países terceiros, bem como as ações de controle de fronteira realizadas a animais e seus produtos e géneros alimentícios que ocorrem em todo o país e que permitem o acesso dos mesmos ao território da União Animal. Pelo que as competências da veterinária nunca foram colocadas nem em causa nem em suspenso. E, por fim, gostava de reafirmar que não estão suspensas as propriedades como garantia da proteção, segurança e bem-estar animal e, consequentemente, da saúde pública e jamais poderiam estar, muito menos num contexto como que vivemos, pelo que faça estas declarações e este depoimento. Espero que o requerimento que o requerimento apresentado pelo PAN, de alguma forma, tenha tido o seu devido esclarecimento nesta audição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Está assim concluída esta audição do requerimento do Grupo Parlamentar do PAN e chegou por fim a nossa reunião. Lembro a todos os Srs. Deputados que teremos reunião no próximo dia 5 e a todos uma muito boa tarde e muito obrigado. Boa tarde, Sr. Secretário.